Paz, meus amados, que Deus abençoe. Passando aqui para trazer uma mensagem poderosa para você, meu amigo, minha amiga, você de perto, você de longe. Olha o que diz aqui em 1 Reis, capítulo de número 22, versículo 29, fala sobre a morte de Acabe, né? Sobre a morte do rei Acabe. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramate de Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja, né? Tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Ora, o rei de Samaria dera ordem aos 32 capitões dos seus carros, dizendo: não pelejarei nem contra pequeno e nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel, porque a perseguição era contra o rei de Israel. Veja só, era contra Acabe. Vendo os capitões dos carros, Josafá disse: certamente este é o rei de Israel. Tentaram contra Josafá, pensando que ele seria o rei de Israel, mas Josafá não era o rei de Israel. E eles se dirigiram para atacar, porém Josafá gritou, né? Quando Josafá viu que eles iam atacar, ele gritou, dizendo: não sou eu o rei de Israel, né? Ou seja, e naquele exato momento eles não atacaram a Josafá. Mas veja o que aconteceu, né? E o rei de Israel estava disfarçado, né? Disfarçado. Vendo os capitões dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir a Josafá. Veja só. Então um homem entesourou o arco e atirou ao acaso, né? O acaso é sem direção, atirou para cima, atirou aquele arco para cima. E olha o que aconteceu. E feriu o rei de Israel. Que coisa, né, igreja? E feriu o rei de Israel, né? Quando tem de acontecer, não tem para onde fugir, né? Se é da permissão de Deus, você pode se esconder aonde for. Aquela flecha que é atirada por acaso acha aquele alvo, né? Que é aquela pessoa, por exemplo, como o rei de Israel, né? Que era Acabe, a qual eles procuravam. Então, eles achavam que era Josafá. Como Josafá gritou, disse: não sou eu sou o rei de Judá, eu sou Josafá, não sou eu o rei de Israel. Então, eles pararam ali naquele momento e não perseguiram mais. Então, eles se revoltaram, se indignaram ali, e um, por acaso, jogou a lança para cima, né? A lança com arco, atirou por acaso, e ela subiu, e quando desceu, feriu justamente o rei de Israel, porque já tinha dito a palavra do Senhor, né? E ele não acreditou. Então, por entre as juntas da sua armadura, então disse este a seu cocheiro: virá e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. Então aquele arco o feriu justamente o rei a quem eles procuravam, e ele atiraram por acaso e acertou o rei de Josafá, ou o rei de Israel, o rei de Israel, que era Acabe, né? A peleja tornou-se renhida
naquele dia, quanto ao rei, seguraram de pé no carro defronte os sírios, mas à tarde morreu o rei de Israel, e o sangue corria da ferida para o fundo do carro, e ao pôr do sol fez-se ouvir um pregão pelo exército, que dizia: cada um para a sua cidade e cada um para a sua terra. Morto o rei, levaram a Samaria, onde o sepultaram. Quando lavavam o carro junto ao açude de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito. As prostitutas banharam-se nestas águas. E quanto aos mais altos de Acabe, tudo quanto fez a casa de Mafim, que constituiu a todas as cidades que edificou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? E assim descansou Acabe com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Olha só que coisa, né? E Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Ele disfarçou, mas não adiantou nada, porque o disfarce não vai te livrar do perigo. O disfarce não vai te livrar das setas. Muitas vezes você se disfarça de outra pessoa, mas quando o alvo vem, atinge justamente você, porque você realmente tem se disfarçado achando que o disfarce poderá te livrar, mas só quem pode te livrar é um, se você confiar. Só quem pode te livrar é Deus, meu irmão. Então coloque essa palavra no seu coração e que Deus te abençoe, te guarde, te livre, no nome de Jesus.